Boa noite, telespectadores da TV Com Santos. Pessoal na Baixada Santista ligado no nosso programa. Está no ar mais uma edição do programa CDL TV, que é realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Queremos que você acompanhe o nosso programa, que tem sempre debates relevantes a respeito da cidade de Santos, da Baixada Santista. Enfim, um trabalho que é dedicado ao nosso telespectador para debater temas importantes para todos nós, não é verdade? Bom, quero só adiantar, agradecendo já a sua audiência, que os canais de comunicação estão abertos. Primeiramente pelo telefone fixo, o 3289-9495, 3289-9495. Atendemos você também pelo WhatsApp, hoje o 99716-5821, 99716-5821. Temos o e-mail também do nosso programa, da nossa produção. Você pode, inclusive, mandar sugestões de pauta, mandar release para você futuramente fazer parte aqui do nosso hall de entrevistados do CDL TV. É o tv@cdlsantospraia.com.br ou o Facebook, CDL Santos Praia. O programa está no ar novamente toda terça-feira a partir das 18 horas. É assim. Quero cumprimentar o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Beide, e nosso comentarista. Boa noite, Nicolau. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. E boa noite aos nossos telespectadores. E o convidado de hoje já está conosco também, já agradecendo de antemão a presença do secretário municipal de Serviços Públicos de Santos, não é? O engenheiro Carlos Alberto Tavares Russo. Boa noite, secretário. Obrigado por atender nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de dar alguns esclarecimentos sobre a nossa pasta. Pois é, porque a cidade está tomada por várias obras, né? E, para começar, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória no serviço público e a sua própria formação profissional. Eu sou engenheiro civil, a minha vida profissional começou na COSIPA. Fui coordenador e gerente de manutenção na área de projetos, na área de manutenção da COSIPA. Depois vim emprestado na época do Justo, pela COSIPA, um grupo que veio fazer um trabalho aqui na cidade. Quando caiu uma ponte no Canal 3, o Justo tinha poucos recursos, a cidade estava passando aquele momento, né, pós-ditadura, e foi o momento onde as empresas da região, tanto o metrô em São Paulo, como a COSIPA e outras empresas da área do Cubatão, emprestaram alguns profissionais, alguns equipamentos, né, e começamos um trabalho. Foi quando eu tive o primeiro contato com a vida pública. Retornei à COSIPA, depois saí da COSIPA em 93 e construí alguns prédios aqui, na iniciativa privada, consegui fazer algumas coisas. Quando eu fui chamado na época do Beto, né, achando que ia ficar mais uns 2 ou 3 anos e a mosquinha mordeu, estou até hoje aí no serviço público. Agora, secretário, até para o pessoal de casa poder participar com mais propriedade, né, existe às vezes uma dúvida do público, em geral, sobre as atribuições das secretarias. Quais são as funções da Secretaria Municipal de Serviços Públicos? A Secretaria de Serviços Públicos, ela praticamente responde por toda a manutenção da cidade. Ela cuida da energia elétrica e agora, por força de lei, vai ser obrigada a aceitar também, é uma lei federal, a iluminação pública. Nós fazemos uma manutenção elétrica em todos os próprios municipais e agora vamos passar a partir do ano que vem, de janeiro, Que já era para acontecer esse ano, né? Já era para acontecer esse ano, mas foi adiado e nós vamos, a partir do ano que vem, estamos com um processo em andamento para a contratação de uma empresa terceirizada para tomar conta de toda a iluminação, todo o parque de iluminação pública do município. Somos responsáveis pela limpeza urbana, pelas manutenções de vias públicas, prédios públicos, drenagens, sempre no tocante à manutenção, tapa-buracos. Enfim, é uma secretaria multidisciplinar. Socorremos até, no caso da queda de avião, como aconteceu recentemente. Nós entramos em todas as frentes sempre que necessário. Tá? É uma secretaria que é acionada através de ações regionais ou através do DESEP, que é o Departamento de Serviço Público, sempre que há uma ocorrência no município. Secretário, e uma pergunta que é sempre recorrente, que é o caso da calçada. A calçada, gostaria que esclarecesse aqui aos nossos telespectadores a quem pertence realmente a manutenção da calçada em frente ao imóvel de alguém ou de algum condomínio, de algum prédio. A legislação ainda determina que a manutenção das calçadas, no próprio particular, a manutenção ainda cabe ao particular fazer a manutenção.
Nós temos situações hoje onde a calçada, quando danificada por uma árvore, raiz de árvore, a prefeitura se vê obrigada a fazer essa manutenção. Nós temos um contrato... Quando a árvore cresce a sua raiz... Exatamente. E a raiz, por qualquer circunstância, ela caminha horizontalmente, pode vir a quebrar o pavimento, a prefeitura se vê obrigada a fazer a manutenção. E é muito comum em Santos você ver pessoas plantando árvores em calçadas, árvores não adequadas, né? Tipo chapéu de sol, Ingás, que são árvores que não são adequadas, né? E a prefeitura tem trocado, né? Para quaresmeira, não são essas árvores? Isso, exatamente. Mas nós temos um pecado no passado, há 40, 50 anos atrás, quando teve um programa de plantio de árvores de forma inadequada. O ingá é um problema. O chapéu de sol... Cria uma raiz as raízes acabam... As raízes elas saem fora, né? Elas se alastram de uma forma horizontal, danificando as calçadas. E elas danificam até canos, né? Canamento. Nós estamos vendo aqui as imagens. Uhum. Aí aqui mostrando aqui também uma obra realizada ali no Gonzaga, que foi uma obra aí com a colaboração do secretário em frente ao Pátio Poranga, né? Aquela faixa tão falada, né? Sim. Nós estamos falando sobre ela agora. Ali na Floriano Peixoto. E ali na Floriano Peixoto algumas calçadas também. Eu falei anteriormente sobre a calçada, e na Floriano algumas calçadas danificadas ali, em frente a estabelecimentos comerciais. Aí na Marcelo Dias também, né? Também, E, às vezes, eu tive um caso de um estacionamento, eu não vou citar aqui o nome que não cabe agora, de reclamar para o gerente do estacionamento que a calçada dele estava imprópria, né? Que estava cheia de buracos. Eu vi uma senhora quase caindo. E ele veio falar, a prefeitura vem aqui e não arruma. Eu falei, você me desculpe, meu amigo, mas isso aqui... Por dois motivos, ainda acho que não tem que ser a prefeitura, tem que ser você. Primeiro, que é lei. E segundo, que isso aqui é uma entrada de um estacionamento, que com certeza os carros, que são seus clientes, danificam as calçadas. Agora, a fiscalização. Nós percebemos que a fiscalização ela não é tão eficaz, né? Porque no caso de, eu gostaria que você esclarecesse, no caso do dono do imóvel não consertar, por ignorância, ou por não saber quem é que arruma, ou por falta de... ou porque não quer consertar. Aí qual é o procedimento que tem que ter? Veja bem, a calçada quando danificada, ela recebe uma notificação. O proprietário desconhecer a sua obrigação, isso realmente não cabe. Mas ele não arrumando, é dado um prazo a ele, a Secretaria de Infraestrutura, através de obras particulares, notifica, multa, monta-se um processo, passa-se um tempo legal, um período legal, e caso ela realmente não venha fazer o serviço, o proprietário, nesse processo ele é encaminhado para a Secretaria de Serviços Públicos, pode executar o trabalho. Isso vale para muros, vale para... Mas, secretário, isso leva um tempo, né? Leva um tempo. Infelizmente, a burocracia. Todo esse processo leva quanto tempo? Em mais de ano, né? Não chega a isso, mas com certeza de 4 a 5 meses leva. Tá? Sim, porque a prefeitura ela pode realizar o reparo e depois... Repara e cobra em dobro, a lei nos faculta isso. Aliás, tem a participação de Thiago Macoto do Embaré, ele realmente está nessa seara. Vou aqui, empate, o secretário já respondeu, mas vamos prestigiar aqui o Thiago que está participa toda terça-feira praticamente aqui do CDL TV. Boa noite, secretário. Sou comerciante nos bairros do Embaré e Centro de Santos, e sei que a responsabilidade atual das calçadas é do proprietário do imóvel, porém é de uso público. Há rumores de que a manutenção seria mudada para a Prefeitura de Santos. Existe alguma mudança de legislação em curso? Isso está em pauta, está em debate? Existe um estudo através da Secretaria de Planejamento, né, e a Secretaria de Infraestrutura vendo essa possibilidade, mas na realidade hoje a obrigação ainda é do proprietário. Bom, e quando o senhor assumiu com essa nova administração, juntamente com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não é? Que estado estava a manutenção da cidade? Qual a demanda que foi encontrada e o que o senhor pode dizer agora, já que o trabalho em andamento já há algum tempo, o que foi sanado, qual o planejamento imediato para ajustar ainda mais esse serviço prestado à população? Olha, como eu estava falando há pouco, a Secretaria atende de uma forma multidisciplinar. Com relação a vias públicas, foi feito um diagnóstico da cidade e algumas necessidades foram passadas através de uma demanda muito maior para a CIEL, que seria pavimentações completas, né? Uhum. Temos um problema muito sério também na drenagem da cidade. São tubulações, em alguns pontos, muito antigas,
temos alguns abatimentos e uma limpeza que não era feita com a frequência que precisaria. Tá? O que nós estamos fazendo a partir da nova orientação que nos passou o atual prefeito? Paulo Alexandre falou de uma fala muito clara no primeiro momento. Nós precisamos deixar a cidade, vamos dizer, desobstruída. Começamos um trabalho forte na Alemão Industrial. Foi feito um trabalho há um tempo atrás e encontramos toda aquela tubulação obstruída. Com a parceria das empresas, estamos conseguindo fazer com que todas as saídas, através até de uso de espaços próprios das empresas, nos permitem entrar com máquinas e estamos fazendo essa drenagem. Mas voltando aqui para a cidade, o que era comum ser feito? Nós estamos pagando através de um contrato, que é da Prodesan, a limpeza ponto a ponto. Tá? Por exemplo, você vai num bueiro ou num PV, a pessoa manualmente ou através de um equipamento vai e retira a lama, o material concentrado naquele ponto. A nova orientação é o seguinte: através de uma máquina de hidrojato, limpar toda a tubulação. Tá? Porque nós encontramos situações onde tinha meia seção, um quarto de seção somente para a passagem da água. Só para esclarecer aí, está usando um termo um pouco técnico, seria meia seção, estaria obstruído metade lama, metade com passagem livre. Tá? Então a orientação é que se faça um trabalho completo. Por isso as inundações, né, recorrentes. Aqui, não né? Só por isso. Por exemplo, nós temos uma região aqui no Gonzaga, onde você tem uma verdadeira bacia. Se você tiver coincidência de maré alta com chuvas fortes, não adianta nem a tubulação estar totalmente limpa. Mas o que ocorre? Você tendo a tubulação totalmente desobstruída, a maré baixando, em 1 hora, 2 horas ela vai dar vazão. Acontecia muito ali na rua Goitacazes, sem dúvida. Dias, aquelas ruas ali do miolo do Gonzaga, né? Tá. E completando então a tua pergunta, pois não. Com relação aos próprios municipais, também foi feito um bom diagnóstico da situação e nós estamos atacando através de recursos próprios da prefeitura, através de atos de registro de preços, os próprios municipais. Existe uma priorização por cada pasta, SEDUC, CEAS, SEMES, enfim, saúde. E cada gestor de equipamento verifica a sua necessidade, prioriza, claro, de acordo com o orçamento de cada pasta, e está sendo feito um trabalho muito consciente para a recuperação desses próprios. Porque, secretário, a sua Secretaria de Serviços Públicos é muito demandada, né? Porque, claro, existe planejamento, atendimento das demandas que estão em curso, mas é uma área muito dinâmica, né? Que a Secretaria tem que atuar sempre, né? Sempre tem novas demandas diárias, né? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer até que eu saio de casa com o planejamento do dia, no final do dia ele é totalmente diferente. Porque o que acontece no dia a dia você é obrigado a atender também. Então, Agora, secretário, eu gostaria que você falasse também sobre os containers de lixo. E eu fiquei até assustado, num outro dia nós estávamos conversando, e de quantos containers foram implantados e quantos containers foram destruídos. Sim. Então, eu gostaria que você citasse para mim os números, que realmente é para aproveitar esse canal para a gente solicitar aí a população que preserve, né? Os containers, porque esses containers foram por muitas reuniões, né, que nós fizemos. Tem algum canal de denúncia para avisar a prefeitura? Seria ouvidoria no canal? A própria ouvidoria. Quantos containers foram destruídos? Olha, nós temos implantados 3.000 contentores, né? Contentores, tivemos ação de vandalismo em aproximadamente 500. 500? Desses 500, 10 foram incendiados, botaram fogo. Tá, isso você não recupera. Outros, a tampa que é quebrada, a roda que são retiradas, enfim, coisas de toda a natureza. Tá? Existe um contrato de limpeza e manutenção desses contentores e a nossa intenção é colocarmos, para a demanda da cidade, algo em torno de 8 a 10 mil contentores. Mas você tem razão, Nicolau, nós precisamos sempre e muito da colaboração da população. Eu costumo dizer que a cidade é nossa, é do meu filho, é do seu filho, será dos nossos netos. Nós precisamos preservar a qualidade de vida que a cidade nos oferece. É só fazer uma análise rápida. Quem conhece a Avenida Floriano Peixoto, em Santos, quando chegava 8 horas da noite, né, 7, 8 horas da noite, era aquele mundaréu de lixo, né, que tinha na Floriano. Hoje, com os containers, com os contentores, né, você percebe que não tem mais aquela quantidade de lixo, porque eles estão dentro dos contentores. Sem contar que a Terracom, né, a empresa que faz a coleta de lixo,
também está fazendo coleta a partir das 20, 21 horas da Floriano. E com isso eu acho que o próprio cidadão que está nos vendo, ele tem que preservar, porque está preservando a cidade dele. Lixo na rua também só não incide nisso, incide em ratos, em doenças, né? Então, eu acho que ninguém gosta de lixo, andar pela rua e ver lixo. Nicolau, o próprio mau aspecto prejudica até o comércio. O comércio, principalmente, esse é o nosso foco, né, principal aqui. Eu tenho um dado importante que não diz respeito exatamente ao Gonzaga, mas o BNH. O BNH, você lembra como era aquele lixo a céu aberto? Horrível. Tinha até arremesso de lixo ao cesto, aquele cesto. Isso eu presenciei. E dentro do apartamento as pessoas jogavam lixo. E a informação que me passou um síndico lá de um prédio é que depois dos contentores, eles conseguiram murar quase que todo o conjunto, né? Azulejaram, os contentores funcionando, a coisa organizada, os apartamentos valorizados em algo em torno de 50%. Quer dizer, todo mundo ganha com a higiene e com a limpeza, na verdade. Com certeza. Bom, nós estamos aqui hoje no programa especial, nosso convidado, o secretário de Serviços Públicos de Santos, Carlos Alberto Tavares Russo, engenheiro Carlos Alberto Tavares Russo, e é claro que gera muitos comentários e uma visibilidade muito grande, um dos nossos principais cartões postais, a Praça Independência, que está passando por uma reformulação. O que foi planejado ali? Qual é o objetivo? Qual foi o conceito implantado? O conceito, na realidade, não é uma reforma definitiva. Algumas pessoas pensam que o que foi feito ali seria um projeto e definitivo. Porque os espelhos d'água agora foram modificados, não estão. Nós temos uma condição de risco, na realidade, uma condição de risco, que aquela tubulação já não aceitava mais manutenção, e aquilo exposto a céu aberto criava um problema de segurança e também com relação à dengue, porque ali não tem um extravasor de água, você tinha que bombear ou retirar manualmente aquela água quando chovia. Qual foi a opção para essa alteração então foi feita por necessidade? Por necessidade, eu considero um paliativo. Todo esse material que foi colocado lá, que seria areia, terra vegetal e as plantas, elas podem ser reaproveitadas no futuro, quando houver um interesse do município e também, por que não dizer, da população, em ter um espelho d'água, como está sendo projetado, está sendo pensado. Então, foi uma ação meramente de proteção à população. E essas verbas vieram via Haddad? Não, isso aí foi um serviço muito barato, isso aí nós fizemos com recursos próprios. Eu entendo que, como o senhor mesmo disse, vai haver uma continuação, é só o início do projeto, é uma intervenção, acho que pontual, né? Pontual, para sanar esse tipo de problema. Exatamente. Né? E o que tem que estar planejado mais para a praça? Esse espelho d'água voltar, enfim? Tem um projeto que eu ainda não tive acesso a ele, sendo feito lá pelo Carlos Prates, na Prodesan, que prevê, segundo informações, um espelho d'água, melhorar bem esse aspecto visual. E já seria da Secretaria de Edificações? A obra passaria a ser tocada pela Secretaria de Edificações, mas o projeto está sendo feito pela Prodesan. A gente percebe um problema que não é afeito à sua secretaria, mas bonito, nesse caso não, mas ali tem muita gente que cruza a ciclovia aí também, é o problema já da educação mesmo, né? Foi colocado até um toque orientativo, foi colocado um toque orientativo para os ciclistas. Infelizmente ali a ciclovia me parece que não pode ser pintada, né, calçada, porque é um monumento tombado. Tombado. E essas placas de propaganda política, elas têm, até apareceram ali, poderia até retomar as imagens, né? Elas têm horário para ficarem por ali, né? Elas têm que ser móveis, né? As placas de propaganda de campanha têm horário, eu não sei dizer qual, mas ela tem que ser retirada todo dia. Me parece que são 6 horas da tarde. Isso. E essas placas, elas estão em cima da ciclovia. Eu não sei se quem é que nisso, né, tem alguma fiscalização. Acho que a CT, não é da sua secretaria. A CT, né, pode fazer esse trabalho de fiscalização, com certeza. Eu até recomendo aos candidatos aqui, eu tomo a liberdade de falar isso, porque eu acho que isso aí não agrega nada à campanha de ninguém, né? Não sei se eu você penso da mesma comigo. forma. Isso não agrega nada, uma placa, eu acho que até fica poluído, né, visualmente. Verdade. Eu acho que... até candidatos que abriram mão desse tipo de propaganda e tal. E hoje eles estão defendendo que eu não coloco nenhuma placa, não poluo visualmente a minha cidade. E estão usando como uma propaganda para ele mesmo, nesse sentido. Bom, por falar nisso, a gente tem aqui também uma participação do nosso ouvinte, é o Gustavo Ribeiro Martins do Campo Grande. Obrigado a você de casa, continue aí, a gente vai reproduzir aí na tela
os nossos canais de comunicação da CDL TV, do programa CDL TV, toda terça-feira ao vivo, a partir das 18 horas aqui na TV Com, não é? E o nosso convidado de hoje, engenheiro Carlos Alberto Tavares Russo, secretário de Serviços Públicos de Santos, e a pergunta, então, do Gustavo Ribeiro Martins. Bom, estamos no período das eleições e com a proibição das propagandas eleitorais impostas, eles nos repete aqui a nossa pauta, né? Os candidatos estão poluindo nossa cidade visualmente com cavaletes, bandeiras e folhetins em praças públicas. Diariamente transito pela ciclovia da Avenida Ana Costa, com a Praça da Independência. Porém, nesta última semana está impossível passar com uma bicicleta pela ciclovia dentro da praça, como o Nicolau bem colocou aqui, pela quantidade de cavaletes e funcionários dos partidos balançando as bandeiras em cima da ciclovia. Nós, ciclistas, temos que contornar a praça do lado de fora ou pela calçada para continuar o nosso trajeto. O que o senhor e a sua secretaria poderiam fazer por nós? Sabe-se que a praça está rodeada pelas principais avenidas do bairro, como Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Ana Costa e a Rua Galeão Carvalhal, que possui um grande fluxo de veículos, e zelamos pela sua segurança e de todos os transeuntes, seja ele pedestres, motociclistas, motoristas e ciclistas. Cai no escopo da Secretaria de Serviços Públicos? Não. É possível contribuir nesse sentido para minimizar esse problema ou resolver? A Secretaria de Serviços Públicos ela não tem ação direta sobre esse assunto. O amigo tem toda a razão, porque É o Gustavo Ribeiro, do Campo Grande. Tem toda a razão sobre o aspecto que está se apresentando, principalmente na Costa, né? Caberia uma orientação dos próprios partidos, no meu entender, tá? E a CET pode realmente fazer um trabalho mais efetivo de fiscalização nessa situação, principalmente os cavaletes. Os cavaletes por exemplo, um equipamento fixo, né? Uhum. As bandeiras é outro caso, é a orientação que a pessoa saia do ponto que ele está. Realmente eles acionam a bandeira invadindo o espaço da ciclovia, isso já percebi também. Pisando na grama. Porque... Também. Em cima da grama. Agora, a CET, no caso dos cavaletes, pode interferir. Pode interferir, retirá-los ou até acionar. A secretaria pode sim ser acionada pela CET, até colaborar na retirada desses cavaletes. Porque quem fiscaliza é o Tribunal Regional Eleitoral, né? E eles são muito rígidos, até me causa estranheza, porque está aí a demanda colocada, né? Eu acho que é o senso comum que da maneira que está não pode prosseguir. Então, eu acredito que os TREs... Eles já restringiram bastante. Já restringiram bastante, propagandas mas políticas. Eles são muito Agora, diligentes o horário mesmo. parece que não está sendo muito respeitado. Eu tenho visto cavaletes ficando ali já é bom senso, né? Bom tempo, Mas eu acho que teria que virar, a própria população teria que olhar isso como contra o candidato, né? Então, o candidato que não respeita, não vai respeitar se por acaso for eleito. Então, é um pensamento, já né? tem que ter esse pensamento, eu acho. Bom, e a questão da reforma do canteiro central ali da Ana Costa, né? Sim. Foi feita uma intervenção muito interessante, não só no canteiro central, mas toda aquela área que vai da Praça da Independência até a praia, tem aí a questão dos jardins, até o Nicolau toca muito nessa questão, né? Que existe um pouco de falta de atenção aos preceitos aí de atravessar na faixa, coisas simples, né? Eu fico, isso aí é uma conversa constante minha com o secretário, e eu fico doente, né? Que eu vejo pessoas, e o interessante é que vemos todos os tipos de pessoas, né? Tem pessoas de idade, que é um perigo, né? Sim. Tirando lá, pessoas jovens, com todos os tipos de pessoas, com crianças, sem criança, casais, todos os tipos de pessoas atravessando. A secretaria deixou aí, como estamos vendo na imagem, a Ana Costa muito bonita, Sim. com flores. E a minha dor foi quando eu vi pessoas pisando, inclusive, para atravessar, para o seu próprio ego, né? Sem olhar... Sem cuidado, né? Sem cuidado, pisar nas plantas, por causa de 50 metros, 30 metros, e não querer atravessar na faixa. Antes do secretário comentar sobre essa obra, teve uma intervenção muito interessante também em termos de iluminação pública, né? Sim. Com a fiação subterrânea, né? Existe plano de esse tipo de serviço atingir outras áreas aqui da cidade também? Não, com certeza, mas voltando à questão da Ana Costa, esse tipo de projeto ele deve ir até o final da Ana Costa. Nós vamos dar um repasse, porque essas plantas elas tendem a preencher todo o espaço. Infelizmente, como foi bem observado, elas estão sendo judiadas, pisadas, pisoteadas e não estão tendo a condição de desenvolver. O que nós vamos fazer nesse primeiro repasse, viu, Nicolau? Nós vamos já vir replantando todo o trecho e vamos procurar um obstáculo qualquer. Ainda não temos isso definido, mas um obstáculo, nem que seja
além das placas pedindo colaboração à população, vamos pensar no obstáculo físico. Em alguns pontos que nós chamamos, me perdoe até o termo, mas é um termo popular, onde tivemos aquele famoso caminho de burro, né, onde as pessoas passam naturalmente, tá? A gente estava muito assim no interior, né? Eu acho que tem que... A gente vai colocar uma placa de concreto para que a pessoa, pelo menos, use aquela placa de concreto, vai ser mais confortável, inclusive. Nós temos vários pontos na costa que tem essa situação. Mas você não acha que com isso você está estimulando a travessia naquele ponto? Bom, mas pelo menos a parte paisagística fica, ela não é tão preservada, né? não é tão, nós estamos na fase de experimento. Secretário, eu queria pedir licença, nós chegamos aí em cima do horário do nosso primeiro break, a gente retoma já a discussão, Nicolau Miguel Almeida. CDL TV, dá uma parada de 1 minuto, a gente volta já já. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Posso levar colinha com o número e o nome dos candidatos? Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 21h, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4h da tarde. Muito bem, obrigado a você de casa que está conosco aqui no programa CDL TV, mais uma edição ao vivo, toda terça-feira é assim, aqui na TV Com, a partir das 18 horas, reprise semanal, toda segunda-feira às 14h15 da tarde. Nosso convidado de hoje é o secretário de Serviços Públicos de Santos, engenheiro civil, Carlos Alberto Tavares Russo, que está conosco aqui no programa, e uma discussão muito interessante, o que não falta são obras aqui na cidade de Santos, e o nosso comentarista e presidente da CDL, Nicolau Miguel Obeide. Nós encerramos o bloco falando da questão dos canteiros centrais. Retomar os canteiros centrais, o canteiro central da Ana Costa, ou até da praia, né? Onde quer que seja. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que as pessoas não podem atravessar a avenida fora das faixas, para a sua própria segurança, e principalmente porque foi totalmente refeita o paisagismo ali da ciclovia da Ana Costa, está muito bonita, plantas, flores, né? E eu acho que, aí eu acho interessante, viu, Russo, as pessoas vão viajar, vão para fora do país, aí fala, eu estive em Barcelona, lá Sim. tinha a Rambla, não sei quem conhece, eu estive lá, e toda florida no meio da Rambla, cheio de flores. Aí eu acho que tem que virar para essas pessoas e falar, não, mas lá a população respeita e não pisa no meio da via. Então atravessa um local que tem que atravessar. Agora é muito fácil olhar para a casa dos outros, né? Por que não cuidamos da nossa casa? No caso é parte da população. Eu acho que... Um número significativo, mas é parte da população que não respeita. Eu acho que melhorou bastante público, né, nesse aspecto, mas você vê, a faixa em frente ao Pátio Iporanga, eu acho que foi uma necessidade. Essa necessidade tinha que ser preenchida. Como em alguns outros locais, né? Não sei se, como você citou ali em frente a algum prédio que tenha médicos, né? Eu acho que começa a ter uma quantidade de muitas pessoas atravessando. Eu acho que talvez, de repente, a prefeitura ou a CT perceber a necessidade, faça a faixa. Mas eu sou contrário a qualquer tipo de que facilite atravessar. Essa é a minha posição. O melhor caminho é a educação, mas a reboque da educação você tem que ter uma consequência. A pessoa que atravessa fora de faixa na Europa, por exemplo, ela é multada.
Ah, sim. Existe uma consequência por esse ato. O brasileiro, quando vai lá fora, obedece às regras de trânsito, obedece passar na faixa de pedestre. E esse mesmo brasileiro aqui não cumpre as regras. Por quê? A educação, né? Educação é cultural mesmo, né? Cultural, né? É uma questão... hoje nós temos aí, que não é da sua secretaria, mas só vou citar, desde o dia 10 de setembro, né, já está vigorando a lei do lixo limpo, né, da prefeitura. Não Sim. é da sua secretaria. O recolhimento do lixo é nosso. O recolhimento mas essa A campanha é através da Secor. da Secor. A punibilidade não. Né? Quem multa é a Cefins. Cefim. Cefins e os guardas municipais também estão engajados nesse projeto. Então, que nem da bituca, porque é um absurdo o que está acontecendo, né? Com a lei de proibição de fumar dentro de estabelecimentos comerciais, dentro de shopping, era aquele enxame de pessoas para o lado de fora e jogando as bitucas na calçada, que, consequentemente, elas vão para os bueiros e vão lhe dar trabalho que esses bueiros... Vão poluir as praias, enfim. Então, agora eu acho que tudo é educação. Sim. Então, voltando aí, só para voltar ao assunto de obras, nós estamos falando aí da rampa náutica, né? Não, a gente agora vai... eu queria que o secretário comentasse, né, uma gestão intensa aí da CDL Santos Praia em prol dessa faixa viva ali no Pátio Poranga, né? Ah, sim, essa faixa... Vocês já têm imagens aí, foi uma grande conquista. Essa faixa foi uma conquista suada, né, de 2 anos aí de discussão, pois a prefeitura não tinha, a CET tinha um parecer desfavorável em relação a isso, porque uma faixa próxima a menos de 50 metros, e achou que ia dificultar o trânsito, ia diminuir o fluxo. Porque foi feita uma passagem, claro, para contemplar a faixa viva. Mas as pessoas atravessavam e aí, graças ao secretário aí, o Russo entendeu, a CET também entendeu que era o melhor local. E você sabe, Russo, que eu tenho atravessado ali e tem funcionado como faixa viva. Eu também uso essa faixa. Porque eu sei que o asfalto ali é provisório, né? Teve algumas pessoas que me questionaram em relação a essa faixa. A pintura está tão fraca, tá? Aí o presidente da CT, o Fifi, ele me esclareceu que parece que em novembro, né? Vai ser repavimentado. Vai ser repavimentado e vai ser feita em definitivo essa faixa e vão escrever faixa viva. Mas a população, nesse ponto, você vê, hoje tem multa, né? Para quem não para o carro, né? É verdade. E as pessoas respeitam. Eu já seria favorável de multar quem atravessa fora da faixa também. Existe lei para isso, né? Não sei, não tenho certeza se existe. Acho que no Código Nacional de Trânsito eu não sei se tem, mas fica até difícil você praticar essa multa, né? Agora, Nicolau, você perseguiu bastante essa ideia da faixa viva nesse ponto. A obra civil foi muito simples. Realmente foi um trabalho de convencimento pessoal que você teve junto à CET. E a realidade é que ela funcione bem. Eu sou usuário dessa faixa, quando eu venho lá da secretaria, que é muito próximo, tenho que atravessar, eu faço uso dessa faixa e sou testemunha que isso está funcionando. Temos outras também, né? Temos outras faixas também. Temos ali em frente ao Marcelo Dias, Balneário. Exato. E nós percebemos que as pessoas colaboram realmente. Porque eu acredito que essa faixa viva é um grande instrumento para educar mesmo a população e diminuir aquele embate diário, né? O trânsito, ele apresenta por parte de muitos motoristas uma agressividade muito forte, né? Cria-se o hábito, né, do motorista também parar na faixa. Existem mais pedidos de faixas vivas por hora? Não, com a secretaria não, que a gente anda sempre por solicitação da própria CET. Ela solicita e a gente programa os trabalhos da obra. Pergunto se a CET já encaminhou algum outro pedido. Não tenho, no momento não tenho mais nenhum tá pedido. Certo. Bom, Nicolau, outra questão importante também da coleta de lixo, especialmente sobre a questão do catatreco, né? Um trabalho que existe há alguns anos, mas que recebeu algumas adaptações e inovações da sua secretaria. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, me permita, eu tenho dados, eu gosto de andar com a minha cola aqui, olha. Nós temos uma média semestral. É uma cola do catatreco. De respeito, né? Do catatreco, olha, de 24 mil toneladas. Nossa. É muita coisa. Para você ter uma ideia comparativa, o lixo domiciliar... Em que período essas 24 Isso é uma média semestral. Eu faço um book desse todo semestre.
Esse último período, primeiro semestre, foram 29, teve um aumento de 24%. Fazendo um comparativo com o lixo domiciliar, o Catatreco recolhe 24 mil toneladas contra 72 mil do lixo domiciliar. No mesmo período? Mesmo período. É muito significativo. Muito, bastante. E o Catatreco é bem catatreco mesmo. E são móveis, né? São móveis, são mais, tá? eletrodomésticos, enfim. Até pequenos entulhos de obra, até o metro cúbico a gente recolhe. Existe algum reaproveitamento desses móveis? Existe, mas está muito embrionado. Nós estamos programando para o próximo contrato de limpeza urbana a mesma conotação que se dá à iluminação pública. Seria uma gestão de limpeza urbana. Criar uma empresa que faça. Não, pode ser até a própria. Ela tem que estar no contrato, ela disposta a fazer com que a cidade permaneça limpa, sujeita até a ser multada, conforme acontece com a iluminação pública. É manter a cidade limpa. Não é simplesmente recolher, pesar o lixo e se pagar pelo lixo pesado. Então já estamos trabalhando nesse conceito, onde para cada caso, o catatreco, o lixo domiciliar, o lixo na orla da praia, enfim, os vários contratos que tem de limpeza urbana, tenha uma forma de você gerenciar e penalizar quando a cidade não estiver limpa, ok? O catatreco deve ser agendado, né? Segundo nós estamos vendo aí, nesse 0800. Isso. 0800 770 8770. E a questão do lixo reciclável? O lixo reciclável fica já pertencente à Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente. E o Catatreco quem executa? É a Terracom? É a Terracom também. A Terracom também que executa o Catatreco. Mas infelizmente hoje ainda não existe uma separação, né, em relação ao lixo reciclado. Nós vemos pouquíssimos locais, né, que nós vemos aqueles containers. É mais um problema realmente cultural. É cultural, né? Agora nós temos levantamentos, é importante, desse catatreco, essa quantidade, quase 25, esse semestre passado foi quase 30 mil toneladas. 40% a 50% ele pode ser reaproveitado. Reaproveitado, reaproveitado para pessoas que têm necessidades ou até para a indústria. Ou até para o processo. Processo principalmente refrigerantes, né? Que nem as PETs, né? As PETs, o próprio porque material... A lata, na realidade, hoje... 100%. 100%, né? Infelizmente, no nosso país, eu acho que nós somos o primeiro do mundo em reaproveitamento de latas, né? Mas é um dado que não é um dado de se orgulhar, né? Em questões de consciência ecológica. É um dado para se lamentar, né? Porque isso aí, quem faz isso é por necessidade. Sim, mas a questão mais questão financeira do que realmente consciência ecológica. Tanto que as PETs não são reaproveitadas quase, né? Mas jogadas isso é verdade. Mas no caso da reciclagem do alumínio, né, que o beneficiamento da bauxita consome muita energia, ele é benéfico. E o Brasil é um dos países que mais recicla alumínio no mundo. Bom, nosso programa está quase chegando ao final. Podemos deixar de tocar na questão da reforma da ciclovia, né? Na orla da praia, já vem de algum tempo, né? Uma intervenção que tem algumas dificuldades, né? Por conta das raízes das árvores. É a mesma questão que nós falamos há pouco. As raízes das árvores realmente estão criando... Chapéu de sol, ele tem essa característica, né? Estão criando alguns problemas, nós estamos atacando pontualmente. Mas eu já posso passar uma boa notícia para todos em casa, todos os ciclistas que utilizam a ciclovia da orla da praia. Já temos aí um orçamento e provavelmente ano que vem nós vamos estar refazendo toda a ciclovia. Vai ter verba do DAD para refazermos toda a pista. É o Departamento Estadual de Apoio às Distâncias. Exatamente. Né? Só uma pergunta que eu gostaria de fazer, antes de encerrar, se você me permite. As escolas são de responsabilidade de manutenção da... Antes, Nicolau, sem querer interromper, já interrompendo, para continuar nesse assunto, nós temos a pergunta aqui do telespectador Gino Santos. Gosta da iniciativa da Prefeitura de aumentar o número de ciclovias na cidade. Acho isso de grande importância. Gostaria de perguntar aos secretários se também não deveriam ser criados estacionamentos de bicicletas com a devida segurança para que este modal seja utilizado. Hoje, se quisermos trabalhar no centro, no Gonzaga, ou seja, em qualquer local, como poderíamos usar bicicletas se não temos onde guardá-las? Como estimular o uso no trabalho das bicicletas, da ida ao trabalho? Em minha opinião, falta um pouco de planejamento. Ainda mais, essa pergunta é mais pertinente ainda, porque ontem foi o Dia Mundial Sem Carro, né? Dia Mundial Sem Carro. Pois não, secretário. Quem é que pergunta? É o Gino Santos, nosso telespectador. Gino,
Ele tem toda a razão, tem toda a razão. Quem usa bicicleta realmente tem dificuldade para estacionar de bicicleta. Nós temos estacionamentos, além de poucas vagas também nesses estacionamentos. Existem estudos da CET e do planejamento, o Nelson está com um estudo muito interessante de ampliar e bastante o número de estacionamentos para bicicleta. Inclusive com outro modelo, talvez elas até fiquem em pé, que ocupam menos espaço nas calçadas. E talvez mais segurança, né? Porque a gente percebe que as pessoas colocam sempre amarradas em postes próximos aonde trabalham, que mesmo que tendo estacionamento, é um caso que você percebe ali na Praça Independência, tem estacionamento em frente à Vivo, e ali em frente à Casa da Esfirra fica lotado de bicicleta. Por quê? Porque o pessoal que trabalha ali, eles querem estar vendo o seu veículo e tem medo de deixar ali no estacionamento serem roubados. Mas só eu sei que nosso tempo está se estreitando. Rapidamente, temos aí 2 Eu queria saber sobre programa. só escolas públicas, né? Que nós percebemos que tem muitas reclamações na manutenção das escolas públicas. Eu queria que você esclarecesse o que acontece. Não existe manutenção adequada ou realmente outro problema de falta de educação e as escolas são constantemente destruídas e a prefeitura arruma e elas são destruídas? Como é que funciona isso? Isso também é fato. Nós estamos atacando praticamente 40 escolas. De 84, nós estamos fazendo manutenção e grandes manutenções em 40 unidades. O vandalismo interno existe, mas mais do que isso, é o desgaste pela utilização. Você usar uma válvula ida na sua casa, você aciona 2, 3, 5 vezes por dia. Numa escola, você usa 50, 100 vezes ao dia. Então, há realmente esse fato. Agora, também existe o problema da consciência do usuário e também do gestor do equipamento. A preocupação do gestor do equipamento, cuidar do seu próprio local de trabalho e onde ele gerencia. Como se estivesse cuidando da sua casa. Exatamente, porque nós temos situações, Nicolau, onde você tem escolas muito bem tratadas e algumas nem tanto. Isso não é só na educação, isso vale em todos os próprios municipais. Quando você tem um bom gestor, uma pessoa preocupada, que inclusive apaga a escola quando acaba o período, né? E você vê algumas escolas que permanecem a noite inteira, por exemplo, com a luz acesa. Tá certo? Então, existem pessoas e pessoas, comportamentos e comportamentos. Tá certo. Bom, secretário Carlos Alberto Tavares Russo, de Serviços Públicos de Santos, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Ficamos à disposição para veicular informações, enfim, o canal fica aberto permanentemente à Secretaria. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, a Secretaria também está à disposição de todos vocês, principalmente do amigo Nicolau, que está sempre... O assunto ele é bem extenso, né? É verdade. E teríamos aí horas de assunto. Infelizmente, sabe como é que é a TV, né? Temos Eu só queria mandar uma mensagem. Pois não. Dando os parabéns ao Supercentro do Boqueirão, que completa agora nesse sábado 48 anos. E o Supercentro do Boqueirão é considerado o primeiro shopping da América Latina. Então, parabéns aí aos lojistas. Eu sei que tem lojistas lá desde a sua fundação. Então, parabéns a todos. Obrigado, Russo aí. E obrigado, Zé, pela... Ok. Boa noite a todos. Ok. Nicolau, secretário Russo, você de casa, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Lembrando que os programas vão ser postados aí semanalmente. Você pode acompanhar toda a nossa série no site da CDL Santos Praia, cdlsantospraia.com.br. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais, terça-feira, 6 da tarde, programa CDL TV ao vivo, reprise na próxima segunda-feira, às 2h15 da tarde. Obrigado à nossa equipe técnica, à nossa produção e até a próxima, se Deus quiser.